assunto de hoje é casamento. Então, eu selecionei 5 dúvidas, vou ler uma por uma, explicar uma por uma, não a exaustão, mas de forma satisfatória. Primeira dúvida é: tenho um processo em andamento, quando devo me casar? Essa dúvida vem por um motivo muito simples. A pessoa orientada pelo consulado tem o hábito de pensar, tem aquela história de falar assim: meu assento saiu como casada, saiu como solteira, a nacionalidade me foi concedida como solteira, isso está errado porque eu sou casado. Não é assim. Cada ato da vida civil é feito através de um processo específico. Primeiro a pessoa nasce, atribuição de nacionalidade ou aquisição, se for o caso. Depois ela se casa uma vez, primeira transcrição de casamento. Enquanto a transcrição não for feita, a pessoa, já portuguesa, continua solteira. Ninguém nasce casado. Nem na Índia, quando os pais prometem aos filhos quando nascem, eles nascem casados. Então, enfim, nasceu solteiro, ou seja, obteve a nacionalidade com estado civil de solteiro, porque pode estar desatualizado se ele for casado no Brasil ou em outro país qualquer. Depois do nascimento, da atribuição ou da aquisição de nacionalidade, é feita a transcrição de casamento, aí sim o casamento é reconhecido em Portugal, possibilitando para o cônjuge a obtenção de nacionalidade, de um visto, etc. Não vem ao caso agora. Se a pessoa se divorciou, tem que ser feita a homologação do divórcio. Se o cônjuge faleceu, tem que ser feita a transcrição de óbito para extinguir o casamento. E depois, eventuais atos que sejam uma segunda transcrição de casamento, até mesmo uma segunda homologação de divórcio. Tem gente que gosta muito de divorciar, divorcia várias vezes. Depende. Mas, enfim, todo mundo nasce como solteiro e depois tem que fazer a transcrição de casamento. Então, qual é a melhor forma de iniciar seu processo? Sendo solteiro no Brasil ou sendo casado? Isso não importa. Você vai obter a nacionalidade como solteiro de qualquer forma. Mais tarde, num processo seguinte, que pode ser até requerido simultaneamente para um advogado ou para um consulado, mas nunca é iniciado ao mesmo tempo. Mais tarde é feita a atualização do estado civil, que é a transcrição de casamento. É um outro processo. A pessoa pode ter filhos, netos, bisnetos, ter tido uma vida larga, mas a transcrição de casamento é feita quando ela quiser, mas depois de obtida a nacionalidade. Assim sendo, não importa quando você vai se casar, case-se quando quiser. O casamento só vai ser reconhecido depois de obtida a nacionalidade portuguesa. Segunda pergunta: o meu cônjuge deve residir em Portugal para poder obter a nacionalidade portuguesa? No passado, sim, era exatamente isso que acontecia. A lei mudou em 81. Para casamentos anteriores a 3 de outubro de 81, para a mulher do português era fácil, ela tinha direito garantido. Para o brasileiro casado com a portuguesa, esse não tinha direito nenhum, pobre coitado. A lei considerava que a mulher não tinha ânimos, força suficiente para passar a nacionalidade, para conceder a nacionalidade para o seu marido. Leis europeias geralmente são muito machistas e a portuguesa também era. Hoje não é mais. Atenção. Xingávamos isso no passado, não podemos xingar mais. Portugal se porta muito bem hoje em relação à questão de gênero. Homem e mulher não faz diferença. Então, o cônjuge, antigamente, casado depois de 81, tinha que residir por 2 anos em Portugal para poder obter a nacionalidade. Isso antigamente. Agora, em 2017, em julho, mudou por completo. Ninguém tem que residir a Portugal. Ninguém tem que vir a Portugal em momento algum. O que importa é o que a lei diz. É necessário ter 3 anos de casamento. Esse é o prazo que importa, 3 anos. Agora, para que haja segurança, convém que o casal tenha filhos. Se não tiver filhos,
é melhor esperar 5 anos de casamento para a obtenção de nacionalidade pelo casamento. Não importa o prazo da transcrição, quando ela é feita, importa o prazo do casamento. Se o casamento aconteceu em 2000, em 2003, teoricamente, o casal, o cônjuge do português ou da portuguesa, pode obter nacionalidade. Casaram em 2000, em 2003 ele pode fazer. Se não tiverem filhos em comum, peça em 2005, é muito mais garantido. Esse processo é totalmente garantido? Não, não é. Processos de aquisição nunca são totalmente garantidos. Convém pedir ajuda profissional? Eu pediria por uma questão de segurança. Posso fazer sozinho e pode dar certo? Claro que pode. Tudo pode dar certo dentro da lei. Mas garantias a gente só tem quando o processo está concluído. Eu não arriscaria, mas isso vai muito de cada um, isso é muito pessoal. Optei pela união estável por ser mais prático que o casamento. Estou correto? Atualmente, especialmente em Portugal, muito mais que no Brasil, as pessoas optam por não se casar. O que acontece em Portugal hoje? Um casal jovem, eles começam a morar juntos, sem se casar. Se conhecem, se gostam, etc. e tal, e vão morar juntos. Depois de anos, às vezes 3, 5 ou muito mais, aí sim eles resolvem se casar. Eles tentam, eles experimentam primeiro. E isso não é uma ideia nova. Eu me lembro claramente da sogra de um cônsul de Portugal no Brasil me perguntar por que eu não fazia isso. E eu creio que isso tenha acontecido em 2003. Quer dizer, essa senhora que na época já devia ter 60 e alguns anos, em 2003, essa senhora está com mais de 80 anos hoje, me deu essa ideia. Essa é uma ideia que para muitos é normal, para outros é um tanto quanto incômoda, mas a união estável não é pior que o casamento se você reside no seu país e não tem pretensão de sair de lá. Ela hoje dá tanto direito para o parceiro que não é cônjuge, para o companheiro que não é marido e não é esposa, é companheiro, dá tanto direito para o companheiro quanto o casamento. Então, hoje em dia, o legislador moldou, criou uma situação de segurança para quem vive de forma marital, mas não é casado, para quem vive em união estável. É mais prático que o casamento? É. A gente vai no cartório, faz uma declaração de união estável e pronto, já pode fazer um patrimônio em conjunto, em comum. Se quiser chegar ali e acabar com extinguir a união estável é mais fácil. Mas e se eu resolver mudar para Portugal, ou para a Alemanha, França, Japão, Itália, não importa onde, e pedir um visto para o meu companheiro, ou conceder o direito do meu cônjuge, desculpa, falei errado, não é cônjuge, do meu companheiro de obter a nacionalidade que eu já tenho de determinado país. Aí a coisa complica e complica muito. Por quê? Vamos falar de certidões. Existe a de nascimento, a de casamento e a de óbito. Certidão de união estável, existe uma declaração, mas uma certidão de união estável não existe. União estável não é um estado civil reconhecido. Se tornou um arremedo jurídico. Estou com medo de falar um pecado aqui grande, outro ser discriminatório, mas não é. O fato é que a pessoa é solteira, casada, divorciada ou viúva. É isso que existe hoje em dia juridicamente. A união estável pode vir a se tornar um estado civil, mas hoje não existe. Não tem uma prova simples para ser apresentada como uma transcrição, como uma certidão de casamento. Se alguém me pergunta, você é casado? Eu digo, sou. Prove, eu pego a certidão de casamento ou a averbação do casamento na minha certidão de nascimento, apresento e provado está. Ah, mas
Com união estável é a mesmíssima coisa. É só eu apresentar a declaração que eu fiz no cartório. Não é. Se você quiser que o seu cônjuge obtenha a nacionalidade, que obter a nacionalidade é uma coisa muito séria, muito mais séria que obter um visto qualquer. Que, gente, visto é uma autorização temporária que se extingue, que vence, que acaba e pode ser revogada a qualquer momento. O sujeito está aqui em Portugal, faz bobagem, rouba, engana, sei lá o quê, ele pode perder o visto da noite para o dia e pode ser expulso do país. Agora, se ele é português, se ele tem a nacionalidade portuguesa, é completamente diferente. Eu sempre falo e repito o mesmo exemplo. A nacionalidade é eterna. Luís de Camões é português até hoje. Fernando Pessoa é português até hoje. Dom Afonso Henriques também é português até hoje. Então, a nacionalidade é muito mais séria. Se a pessoa quer obter a nacionalidade tendo união estável, o que ela vai ter que fazer? Ela vai ter que fazer uma homologação da declaração feita em cartório num tribunal de segunda instância português, que é o Tribunal de Relação, que demora um ano e meio com muita facilidade e não custa barato. Isso resolve a situação? Não. Isso possibilita que o assunto caminhe. Depois de feita a homologação da declaração de união estável, aí sim que a pessoa vai iniciar o processo de aquisição pelo casamento, que no caso não é casamento, é união estável, mas vamos falar aquisição pelo casamento. Então são dois processos. E o custo é muito maior, muito maior. O custo normal de uma transcrição de casamento, se feito por um advogado como eu, quando envolve uma homologação, ele mais que triplica, ele praticamente quadruplica. Mas casar é caro. Caro é fazer uma festa de casamento, um jantar para 50 pessoas. Agora, se você chamar o seu cônjuge, melhor do que casar por procuração. Se você chamar o seu cônjuge, as testemunhas exigidas por lei e talvez os pais de cada parte e levar lá no cartório, qual que é o custo? Depois, se quiser, nem almoço não faz nada. Vai lá, se casa e pronto, acabou. É muito mais fácil. É muito mais simples e traz muito mais garantia quando o casal está fora do país de origem e quer alguma coisa, seja um visto ou a nacionalidade. Essa homologação é exigida quando o companheiro quer obter a nacionalidade, mas é muito mais prático e muito mais simples que se case. Optem pelo casamento, optem pela segurança, optem pela simplicidade. Vale muito a pena. Devo me casar em Portugal ou no Brasil? Pois é, essa é a questão. Hoje em dia, o casamento por conveniência em Portugal é crime. Eu vou entrar nesse assunto mais tarde em outro vídeo. Casamento por conveniência é crime. Então, o CEF, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, pesquisa vários casamentos. Eu não sei dizer se é de forma totalmente randômica, aleatória, ou se eles param para olhar detalhes. Eu sei que, se o casamento for muito recente, vai ser pesquisado. Se a pessoa quer se casar em Portugal, vai ser pesquisado também. Podem ir na casa, abrir armário, podem fazer muita coisa. Eu tenho um caso que é totalmente bizarro. Era de um casal do mesmo sexo, mas isso não importa. Não foi esse o motivo. Esse é só um detalhe do caso. Era um casal do mesmo sexo que vivia nos Estados Unidos da América. O CEF nos envia um ofício e exige que um dos dois do casal que queria fazer a transcrição de casamento compareça ao CEF. Aí eu informei o cliente e ele me disse: Maurício, eu estou nos Estados Unidos, eu moro nos Estados Unidos com o meu marido e eu não vou a Portugal nem hoje nem tão cedo. Não tenho interesse nenhum em ir a Portugal, eu não posso, estou trabalhando, estou ocupado. Eu respondi ao CEF: olha, não tem condição nenhuma de vir aqui. Aí o CEF me respondeu: enquanto não houver um dos
uma pessoa do casal ou alguém da família, alguém próximo, nós não liberaremos a autorização para que seja feita a transcrição de casamento. Isso foi completamente bizarro. Nunca vi igual, não entendi o motivo, brigamos, reclamamos várias vezes, insistimos, a pessoa ficou indignada, etc. e tal, com toda a razão. E num belo dia, sem mais nem menos, não sei se chovia ou se fazia sol, mas o CEF liberou e a transcrição foi feita. Acabou e pronto, acabou. Mas isso pode acontecer, coisas estranhas podem acontecer. Hoje em dia, casamento é um assunto muito delicado em Portugal. Outra pergunta. Por qual motivo as transcrições de casamento estão hoje mais demoradas? Por esse motivo, investigações do CEF, ofícios que o CEF tem que responder, e hoje em dia, gente, a quantidade de estrangeiros em Portugal, que saiu ontem na mídia, que é de 500 mil pessoas, Portugal tem 10 milhões e meio. Agora são 10,5, talvez mais 500, não sei, mas eu sei que é muita gente. 500 mil estrangeiros, todos dependem do CEF até que obtenham a nacionalidade. Para emitir um visto, para renovar uma autorização de residência, para muita coisa. Então, o CEF é um órgão extremamente ocupado, não tem condição de tratar de tudo que lhe aparece no mesmo dia, na mesma semana ou no mesmo mês. Uma marcação, um agendamento no CEF hoje, feito no meio de janeiro, pode só acontecer em agosto ou até mais tarde, depende do lugar onde ela vai ser feita. Então, o CEF está sobrecarregado, casamento, que era coisa muito simples, não é mais. Enfim, concluindo e resumindo, qual orientação que eu daria para alguém que quer vir para Portugal, pensa em se casar, ter união estável, etc. Esqueça a união estável, case-se, faça a transcrição de casamento, de preferência no Brasil, não faça nada em Portugal por conta própria, não se case de forma alguma em Portugal, é muito complicado hoje em dia, por essa questão da criminalização do casamento por conveniência, e depois de alguém ter a nacionalidade e o casamento está feito e reconhecido em Portugal, é muito mais simples chegar em Portugal, requerer um visto no CEF, que pode demorar o tempo que for, mas a pessoa está garantida, está segura. É basicamente isso. Esse assunto, esse vídeo foi sobre casamento. Falaremos ainda em outros vídeos sobre união estável, sobre essa criminalização. Vamos abordar esse assunto de várias formas. Eu só quis hoje dar uma noção geral para que vocês possam se posicionar quando for necessário.